né, trazer mais conteúdo para o fitness, deixar cada vez, né, saindo do amadorismo, que é uma coisa que a gente visita ainda, vê muito isso. Certamente a pandemia tirou muito amador aí da jogada, o que não é bom, né, porque os amadores estavam, sim, evoluindo bastante, mas certamente agora muito conteúdo que a gente está trazendo para tentar cada vez melhorar, porque como você falou, os grandes players, né, eles são muito profissionais, contam com a ajuda de muita gente muito boa no mercado, estudam muito, erram muito, mas estão aí fazendo sucesso, né? Quando eu falo grandes players, não são somente as grandes marcas, né? São as academias que têm feito sucesso. E o Vini, né? Eu chamo Vinícius, podem chamar de Vini, que é mais fácil. Formado em educação física, né? Eu tive muita conexão com o esporte já desde de moleque, sempre fui atleta. E aí, obviamente, que me levou para a parte da educação física, mas eu já sabia muito claramente durante a educação física que eu não queria ficar muito na parte, né, técnica do negócio, eu queria ir para a parte administrativa, então por isso já logo no meu primeiro ano de formado, eu já fiz uma pós-graduação em administração e marketing esportivo. Então foi uma coisa que eu já sabia que eu queria dar início, e obviamente, né, acho que como a maioria dos educadores físicos começaram a trabalhar aí no meio da faculdade, fazendo estágio, não foi diferente. Comecei na natação, dando aula para criança, e depois fui avançando e evoluindo para as aulas coletivas, a ginástica, né, das antigas. Tive uma passagem, né, obviamente que a Les Mills trouxe bastante bagagem e conteúdo para eu ser um melhor professor, e isso me abriu grandes portas, né? Eu trabalhei em academias pequenas, academias médias, trabalhei na Jump Academia aqui na Pompeia, trabalhei numa academia que nem existe mais, chama Máxima Forma, na Lapa, estamos falando em São Paulo, né, capital. Trabalhei na Triathlon, né? A Triathlon era uma rede de academias, né? Tinha 2 academias lá no Itaim, ela tinha mais de 20 anos, acho que fechou as portas, acho que o ano passado ou retrasado, e lá fiquei por muitos anos também, ajudando lá eles, com os treinos coletivos, mas sempre tinha esse viés de ir para a parte administrativa, de coordenação, porque em todo lugar que eu passava eu dava algum pitaco, né, para o coordenador, ou então para o proprietário, quando tinha isso. E em 2000 lá vai fumaça, faz muito tempo, eu fui trabalhar no Hotel Hilton, né? O Hotel Hilton estava vindo pro Brasil com uma nova estrutura, ele já existia já no centro, mas aí lá no Morumbi foi criado um novo hotel lá, e eu comecei uma carreira lá, trabalhando primeiro também como professor, e depois eu trabalhei como coordenador da ginástica. Eu gosto de citar muito isso, Ginoto, porque para mim foi um divisor de águas na minha vida, em relação à excelência, em relação a atendimento, em relação à atenção aos detalhes, em relação a cuidado com as pessoas, não só o cliente, mas também o colaborador. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa de colocar o nosso melhor que a gente tinha lá, tanto para alunos, que era uma academia aberta ao público, mas também para os hóspedes dos hotéis, que vinham de experiências maravilhosas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, isso trazia para a gente uma responsabilidade um pouquinho maior, né, quanto a esse cenário. Obviamente, me deu muita vontade também de trabalhar com o inglês também lá, que era uma coisa que eu já vinha desenvolvendo, e lá foi a chave justamente para assim, ó, ou tu aprende ou tu não vai ser muita coisa aqui dentro. Então, foi muito bom. E durante esse processo que eu estava no Hilton também, bom, eu cheguei a trabalhar em 4 academias ao mesmo tempo, né, nessas que eu citei, e aí eu fui prestar na Biorritmo em 2003 uma vaga para tentar ser estagiário, lá para entrar estagiário, não, já para ser formado, já para dar aula de ginástica. E foi quando aí, incrivelmente, eu passei. Eu sempre brinco que, cara, não sei como a pessoa lá, avaliador, me passou, que foi para dar aula de step ou então localizada. Então você imagina um cara que, dava aula só de bike e natação, né? Um cara que só sabe pedalar e olhe lá para dar uma aula de alongamento. Tive que fazer uma aula de step, não fui muito bem, eu era magricelo pra caramba, mas mesmo assim acho que a pessoa olhou pra minha cara e acreditou. E aí eu comecei a trilhar uma carreira muito forte lá dentro, né? Eu passei por muitas unidades na Biorritmo. Eu sempre falo que foi uma escola maravilhosa, é uma empresa muito boa, é uma empresa de muitos valores, acho que isso é muito importante até para a minha carreira profissional. E eu sempre tive boas pessoas na minha trajetória profissional. Então eu trabalhei na unidade Morumbi, na unidade West Plaza, no centro, que nem existe mais,
fui para o Continental, bom, cobria para lá e para cá. E aí a gente foi justamente, né, com esse foco que eu tinha de trabalhar na parte administrativa, a gente começou a criar, né, o nosso gestor, como se fosse uma equipe de apoio. E essa equipe de apoio era uma coordenação, porque na época não tinha uma coordenação para a ginástica, e com isso eu consegui ter bastante visibilidade, né, ganhar muita experiência, porque até o meu mentor e meu gestor na época era o Saturno de Souza, não sei se você conhece, se não conhece, vale a pena. Sim. E o Almeres, você chegou a pegar o Almeres na Biorritmo? Eu trabalhava quando eu era professor, ele já era consultor na parte de vendas, né? Então eu não tinha muita conexão com isso, porque quando você entra, você procura fazer o seu melhor ali no ambiente que você tá, né? Depois que você começa a olhar para fora, para as outras bordas. Então depois que eu fui conhecer que ele tinha muito contato, mas eu sempre tive contato muito com o Almeres também, porque eu fiz alguns cursos dele na Iner, que era a empresa dele há muito tempo atrás. E eu fiz alguns cursos justamente nessa parte de coordenação, de gestão. Então, tive contato com ele aí nessa época. Certo. O Almeres é um bacana também. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. E aí, veio a Smart, que entrou pro grupo. Sim. E aí? Fala um pouquinho para mim. Como é que foi essa transição? Essa equipe de apoio, né? Essa equipe de apoio me deu muita base, e aí eu já estava lá há bastante tempo, né, nessa parte de coordenação, avaliação, criar novos produtos e tudo mais. E aí surgiu a Smart, e eu estava lá, obviamente, ali no berço, né, da Smart, e em 2010 ou 2010, estava abrindo a 4ª unidade aqui em São Paulo, a unidade Jardim Bonfilholi, perto do Butantã. E me falar assim, por que não, né? O próprio Saturno me falou vai tentar lá fazer um bate-papo, né? Uma entrevista, e rolou, foi uma oportunidade maravilhosa. E aí eu sempre brinco que foi um outro marco, Junior, porque, você tocar, né, uma operação, você abrir uma unidade, a responsabilidade dos clientes batendo. Eu passei por 12 meses na gestão dessa unidade, Jardim Bonfilholi. Então, naquela época que todo mundo só jogava pedra na Smart, que falava que era lavagem de dinheiro, que como era possível, que era enganação. Mas não é lavagem de dinheiro? Te garanto que não é. Tô brincando. Vinícius. Não, tô brincando, foi para te quebrar só. Mas assim, Eu sei. vamos falar assim. Aí agora virou Lava Jato, fizeram péssima propaganda também. É a maior rede de academias da América Latina. É a maior. Nós não podemos negar isso. Sim. Agora, você me pergunta, a gente, para quem está assistindo aqui, o Vini me perguntou assim: você vai fazer algumas perguntas? Vou. Eu não sei se você assistiu às outras lives. Eu fiz isso com a Flávia também. Eu deixo algumas perguntas chaves, porque o nosso público aí, ele quer saber o que acontece lá dentro, nos bastidores. Então, quando eu trago uma figura como você, eu deixo algumas perguntas chaves. A gente está falando de experiência de cliente. E a primeira pergunta é: o que é essa experiência customer que você tanto fala? Como funciona isso, cara? É legal trazer isso daí, e é uma coisa que eu tenho estudado já há bastante tempo, desde a época da Smart, depois passei para a Les Mills e estou me aprofundando cada vez mais, porque o termo experiência do cliente é muito mal colocado, porque existe uma filosofia de customer experiência do cliente, que não é nada mais que as palavras soltas, experiência do cliente. Okay? É justamente você conseguir colocar numa empresa, ou então num gestor, ou então num departamento, ou às vezes no seu eu negócio, né? Porque você tem um personal trainer que tem o seu eu negócio, você incorporar essa nova filosofia de você ter o cliente realmente centrado, se você ter realmente os pensamentos centrados no cliente. Quando eu falo de centralizar isso, né, colocar o cliente no meio do processo, de cuidar da experiência dele, é ouvir continuamente ele de forma genuína. Então, você ter semanalmente conversas com seus clientes, quando você determina um novo produto, ou então quando você determina um novo processo, ou então quando você vai até fazer a contratação de uma nova pessoa, se você envolve o seu cliente nesse processo, você valida com ele. Então, todo mundo fala assim, a experiência, quem não quer ter uma experiência boa? Obviamente que todo mundo quer, né? Mas quais são os pontos, né? Então, aí é o que eu falo, tem estratégias, certamente a gente vai falar sobre isso, de como que você constrói a experiência do cliente para que ele seja realmente primorosa
e que tem uma conexão emocional. Porque senão a gente fica lá tentando dar, às vezes, mimos para os clientes, a gente fica se colocando no lugar do cliente, quando na verdade é totalmente outra coisa. Que isso é o principal erro, tá? Eu converso com muito gestor e fala assim, putz, mas eu sei o que o cliente quer. Putz, o cliente quer isso, meu cliente faz isso, meu cliente faz aquilo. Às vezes até de cidades pequenas, né? Não, aqui os clientes fazem isso daqui, o cara vem para cá de bicicleta. Tá, mas o seu foco, o seu maior objetivo, o seu maior número de clientes é esse? Tá, e o que o cliente está querendo? Né? Você está ouvindo o que o cliente está querendo? Porque às vezes ele está indo lá por, sei lá, por comodidade de bike, ou então porque ele acha difícil estacionar na sua academia, ou sei lá, por qualquer outra coisa. Então, o que você pode construir de processo nisso? Então, é uma filosofia maior, tá, Júnior, e pessoal que tá ouvindo, e ele tem muitos processos, uma raiz muito forte. As grandes empresas já trabalham nisso, né? Eu tenho certeza que você pode falar qualquer empresa grande, mundial, aí eu vou falar assim, essa aqui tem um departamento, essa aqui tem uma filosofia, já é muito mais incorporada. E hoje em dia tem até o Employee Experience, né? Que significa a experiência do empregado. Então, como que é a jornada dele com a sua empresa, né, com o seu negócio? Legal, Vini, você tocar nisso. Eu trabalho na empresa, mas eu sou empresário há alguns anos. Eu acho que eu sou empresário desde 7 anos de idade, viu? É verdade. Precisa, né? Eu tava um dia no balcão da mercearia do meu avô e do meu pai lá e eu não me lembro de ter parado de empreender desde então, tá? Nasci vendedor, trabalhei com tecnologia de informação, desenvolvimento de software, então isso me ajudou muito a criar esses processos, adoro processo, né? O algoritmo, fluxograma, isso tudo muito lógico para mim. Mas fiquei nas vendas e só chama de diretor de comercial, de vendas, eu tenho a CJR Soluções, o nome da minha empresa é bem sugestivo, né? Soluções, então a gente leva soluções comerciais para os clientes. E quando eu falo comercial, eu tenho um departamento de vendas e eu tenho um departamento de marketing. Os dois têm que ser congruentes. Quando se fala em experiência do cliente, eu vou voltar no seu passado agora. Agora é a pergunta que eu queria fazer. A Smart, eu vou falar nome aqui, tá, gente? Parabéns à Smart, maior rede de academias do Brasil. É espelho positivo e negativo para muitos empresários. Agora não, mas antigamente, quando falava assim, abriu uma Smart na minha cidade, os donos de academia tremiam, ficavam com medo. Por quê? Eles tinham agressividade no marketing deles, que antecedia a abertura da academia, a inauguração, matrícula R$ 9,90, 3 meses R$ 9,90. Eu conversando com pessoas que trabalhavam na Smart, pessoas que passaram nesse processo, assim, para o marketing aquilo era lindo, para o departamento comercial era horrível, porque eles não batiam metas. E aí a experiência do cliente entra. Quando o cliente chegava numa Smart, era um negócio novo ainda, era um self-service, você está pagando ali pelo aluguel de uma máquina, vamos dizer, propriamente dito. Você não vai ter um instrutor, você não vai ter um personal. Então o cara que não sabe treinar, ele entra numa Smart e ele, opa, assusta. O que você me diz desse modelo de negócio que mudou muito nessas outras empresas? Eu posso citar alguns nomes aqui, por exemplo. Vou falar alguns nomes. Redfit em São Paulo, você conhece? Do meu amigo Amilcar e Thiago. Eles têm a academia humanizada. Eles pegaram uma low cost, transformaram numa academia de custo baixo, porém eles humanizaram ali, eles encheram o salão de instrutores, eles encheram de educadores físicos. Então, tenham contato. Veio a Bluefit, logo depois da Smart. A Bluefit veio já com a sala de ginástica, agora as Smarts também já têm a sala de ginástica. O processo foi melhorado. Tem a Inova, do meu amigo Rogério Ítali, que eu gosto muito dele. Tá atendimento ainda maior. Tá? Ele está no interior do estado de São Paulo, e alguns shoppings aí em São Paulo, Santo André ali, São Caetano. Então, assim, eu estou te dando alguns nomes que são referências, tá? Eu conheço, por exemplo, uma academia lá em Guanhães, 45 mil habitantes, participei de todo o processo deles lá, desde a escolha do prédio até a inauguração. Inauguramos a academia dele, fizemos tudo ao contrário do que o mercado pedia aqui em São Paulo, porque lá pedia isso, a personalização. Nós inauguramos a academia com a Graciele Barbosa, acho que é isso mesmo, a mulher do Belo. Eu sempre confundo ela com a Graci Massaferi, de nome, porque não tem nada a ver. É ela mesma. Mas a Graciane, ela estava lá conosco.
tá? E aí a gente criou uma grande expectativa naquele cliente, e quando ele entrou para dentro na segunda-feira para treinar, a gente entregou tudo aquilo que ele tinha prometido para ele. A pequena vitória era ele tirar uma foto com a Graça, se ele fizesse a matrícula ali até o tal dia. Mas a promessa é que ele ia ter uma academia com equipamentos de primeira linha, com profissionais que iam ensinar eles a treinarem. E assim, eu visitei a cidade, fiz um plano de negócio, participei de todo o processo mesmo. Esse é um case nosso. E ele está lá com grande sucesso. Abriu a academia com 45 mil habitantes na cidade, abriu com 1.300 e tralalá de aluno. O pessoal chama-se Unifit. Gilberto, um grande abraço para você e para a Natália também. Ele não assiste agora, mas assiste depois. E aí eu vejo o que você me diz dessa experiência da low cost. Que experiência que você vê que o nosso cliente, que o meu público é o pequeno e o médio cliente, ele pode fazer em vez de se assustar com essa low cost? O que são os pontos fracos dela? Eu quero fazer a pergunta inversa. Quais são os pontos fracos desse processo, dessas grandes empresas, que o cliente não recebe lá? Ele pode receber na academia de bairro. Eu falei isso com o Muzi também esses dias. Para receber na academia de bairro, uma academia menor, um estúdio, ou até mesmo esse personal, quando vai atender um cliente dentro de um estabelecimento desse, porque precisa. Tem equipamentos maravilhosos, estrutura maravilhosa. Eu lembro que eu cheguei um dia, quando abriu aqui na minha cidade, eu estou morando em Bragança. Eu sou aluno da Inova. Não tem como, gente. Não tem como negar. Mas eu não estou fazendo atividade física já há algum tempo. Problema cardíaco, um monte de coisa que eu estou resolvendo aí. Tá? Eu fui e matriculei na Smart. Eu lembro que eu cheguei lá, você falou, você quer fazer comigo aqui ou você quer usar o computador para fazer sozinho ali? Aí eu falei, como assim? Mas como é que é a academia? Eu não posso conhecer a academia? Pode. Abriu a catraca, pode ir. Desse jeito. E não é assim que eu entendo o negócio numa cidade do interior em São Paulo. O pessoal do interior, eles querem aquele carinho, eles querem aquela prosa que eles falam. Eles querem aquele atendimento mais próximo. Eles não querem no computador digitar o número do cartão deles. Eles querem uma coisa mais próxima. O que você me falaria agora? Então me daria algumas dicas, alguns pontos dentro desse processo para essa galera que está assistindo a gente aí. Legal, Júnior. Acho que tem muita coisa, né, diante do que você falou. Teve um ponto que você falou que eu acho que é muito importante, que é assim, a Smart ou qualquer low cost, ela evoluiu, né, ela tem um processo de evolução muito grande. O início da low cost foi justamente quebrando barreiras, foi trazendo um modelo de mercado americano que já estava fazendo muito sucesso e foi se testar aqui também da mesma forma. Foi um teste, colocaram para rodar 10 unidades, né, tinha grana para isso e vamos ver no que vai dar, acabou dando certo. E aí por quê, né? Porque ele era pobrezinho quando ele abriu as 10. Se você for pensar hoje em dia, sim, né? Antigamente, na época, acho que devia ter umas 18 biorritmos já, mas perante o montante agora. E tem uma coisa que eu sempre falo muito que nem você colocou agora. Quem é a pessoa que a Smart quer atender? Né? Porque desde o começo a gente deixava muito claro que a Smart Fit, por exemplo, ela não é para marombeiro, tanto é que o número de halteres dela lá, ela só é até o peso 40. Ela tinha um alarme de comportamento onde se o cara ficasse gritando, se o cara ficasse urrando lá treinando, eu me lembro, eu tinha que ir lá abordar o aluno que estivesse fazendo isso, porque a gente não queria esse formato de pessoas. Então, era muito claro que tinha uma transparência e um caminho para que tipo de cliente a gente queria ter naquele momento. E aí foi justamente assim, bota para rodar, põe a expansão, né, super forte, porque a gente precisava capilarizar bastante. E tem um detalhe, né, que eu acho que assim, não tem um certo e errado, viu, Júnior, e pessoal que tá ouvindo, tinha muita gente que se adequava ao modelo. Então, tinha muita gente que adorava entrar de fone de ouvido e não falar com nada com ninguém, treinar e ir embora. Tinha muita gente que, obviamente, que adorava de ter contato com uma academia com o máximo de primor. Eu cheguei lá na Jardim do Monfilholi a contar inúmeras vezes as pessoas falam assim, putz, mas é uma academia com ar-condicionado por esse preço. Então, aí você visitava as academias da região, cara, era tudo ventilador ou então janela aberta. E aí você fala assim, qual que é a experiência que você quer causar? Então, às vezes, obviamente, né, se compensava, às vezes, uma ausência de um professor como uma academia normal, ou às vezes com alguma outra coisa, com um equipamento moderno, com uma coisa que eu sempre falava, tá? Para mim, eu falo, o Jardim Monfilholi, a Smart, a 4ª unidade, foi uma escola.
nunca me esqueço hoje, um aluno chegou, terceiro dia da academia aberta, e ele falou assim, eu tô vindo para cá porque a academia aqui do lado, eu não posso nem falar o nome, o cara não arruma a esteira há 3 meses. Eu falei assim, pô, mas não arruma, mas quantas esteiras ele tem lá? Ah, ele tem 5. Então, se ele não arruma uma esteira há 5 meses, ele está lidando ali com 20% do cardio dele ali quase. Então, qual que é a mensagem que o cara tem, né? Então, é legal a gente ver esse outro lado. A Smart veio para trazer algumas coisas que as outras academias estavam, desculpa o termo, cagando com o cliente. Então, deixava lá. Você não quer fazer esteira, faz bicicleta, mas a bicicleta está com a fita do pedal quebrado. Dá para fazer. Mas o professor foi lá no andar de cima e não tem ninguém. Então, acho que tem muito disso. E a Smart veio para tratar isso. E até eu sempre falo, eu trabalhei. A Smart não tem professor, né? A Smart tem um número de professores reduzido. Por quê? Porque os processos eram para tentar ser o mais automatizados e autônomos possíveis, para que o aluno conseguisse fazer as coisas com a maior facilidade possível. Tinha erro pra caramba, mas eu tenho certeza que isso ao longo desses anos tem sido cada vez mais construído, e agora o termo automatizado está totalmente enraizado na Smart, né? Eu digo Smart e outras low cost também. Sim, mas esse era o produto deles, né? E aí, quando você chegava para uma academia numa cidade pequena, uma academia de bairro, como ela foi expandindo, eu lembro que antes da pandemia, estava-se um boato que ela compraria a Blue Fit, né? Ela estava fazendo um boato e tal. E eu tive conversando com o Beto, que é um dos fundadores da Blue Fit, e o Fernando também. E a gente estava comentando, eles estavam com capital, a Smart, de 8 bilhões. Então, assim, né, patrimônio. Então, assim, ela cresceu muito, ela expandiu, ela capilarizou tudo o que ela prometeu. Só que o concorrente dela era essa academia de bairro, mal estruturada, que era o educador físico, muitas vezes o gestor, que não tinha a visão de um empresário, que já estava 4 anos sem fazer manutenção dos seus equipamentos, sem trocar um halter. O halter ele borrachado, ele mantia lá. Então, onde ela chegou, que ela pegou o mercado assim, ela sugou o mercado. Alguns ficaram, e eu lembro que a gente fez um estudo, era assim, a taxa de desistência de uma Smart depois de 6 meses era de 30%. Só que quando ela voltava depois de 6 meses, ela já não achava essa academia do lado, dizia mais, o cara tinha morrido. O cara perdeu quase 100% de seus alunos ali. E a gente participou de alguns processos aqui de pessoas, empresas que queriam concorrer com essas grandes empresas que já estavam há 10, 15 anos no mercado e que mudaram a sua visão. E aí eles começaram a criar experiências diferentes para o cliente. Ele oferecia máquina de qualidade, oferecia um espaço com um ambiente com ar-condicionado, ele oferecia a mais um instrutor, 2, 3 instrutores por tipo de grupo muscular, ele oferecia um atendimento onde a pessoa era chamada pelo nome quando chegava. Ele oferecia um estacionamento gratuito, assim como a maioria das Smart oferece. Ele oferecia vagas especiais. Ele oferecia uma sala e um cheiro específico para aquela academia. Então, assim, a gente começou a criar essas experiências e notamos que quando você fazia isso, quando colocava lá, venha treinar aqui na Preto e Amarelo, você estava com trabalho, você sabia que ia acontecer aquilo, você já estava no caminho, você implementava alguns itens mais no processo da experiência do cliente, aquele cliente não saía dali. Então ela pegava um público novo, ela pegava um público muito jovem. Isso também você notou isso, que aquela empresa que estava estruturada, ela tinha os clientes família dela fidelizado ali, não era o maromba, não era o bodybuilding, o familiar, o cara cuidava da família. Porque também não dá para você falar assim, vou cuidar da família e colocar um macaco pintado na parede com... Né? Não combina, é incongruente, vou cuidar da família. Então, eu falei semana passada com a Flávia, a gente está falando de arquitetura, de neuromarketing. Então, o que você me diz disso? Você chegou a ter uma experiência dessa também? Ouviu falar dentro da Smart as unidades que abriram e que não conseguiram aquele sucesso imediato, porque tinham empresas que já estavam mudando também, como a Smart evoluiu, alguns empresários do meio fitness que já estavam no mercado evoluíram nessa mentalidade também de gerar essa experiência com o cliente? Legal. Eu acredito que sim,
Eu sempre falo que o foco da Smart não era tirar o aluno da academia do lado. Ela acontecia porque justamente foi o gestor que não cuidava. O foco foi democratizar o fitness de alto padrão. Então, é levar o fitness para pegar aquela pessoa que estava na casa dela sentada no sofá e falar assim, meu, vem para cá, aqui é um lugar confortável, bem, existe um estudo de cores e tudo mais para compor o ambiente, e a gente vai tentar, né, colocar isso num preço menor possível para te agradar, e a gente também vai tentar atender de acordo com esse preço. Então, certamente houve, e aí eu sempre falo que, e aí tem um detalhe muito importante do Customer Experience, que é a conexão emocional, né? Algumas pessoas tinham uma conexão emocional com aquela academia que já estava lá há muito tempo, que não tinha porquê, ele mudar, nem experimentar. Muitas vezes ele até ia experimentar, mas ele se sentia bem naquele ambiente, porque tem uma conexão emocional. É aquele cara que participa, às vezes, do final de semana de uma competição que tem lá, ele leva a família, ele comenta isso para os amigos, então já está há mais tempo nesse cenário. Mas certamente a Smart trouxe muita gente de que nunca fez atividade física. Eu acredito muito que foi um marco, né, aumentar o percentual de praticantes de atividade física no Brasil por causa da chegada das low costs. A gente tinha aí menos de 3%, e hoje em dia a gente está com 4,2%. Isso vai aumentar ainda mais agora com o modelo virtual, né? Pós-pandemia, estão falando que chegaria a 12%, talvez já estaria em 8% e chegaria a 12%. Você acredita nisso ou você acha que é especulação isso? Não, vai crescer, mas não, isso aí é absurdo. Não dá para pular numa pandemia de tanto para tanto. Dobrar, né? De forma mas vai crescer. Eu tive falando. Mas vai crescer por causa das metodologias virtuais, hein? Isso foi conversa de fabricante e importador. Eu andei assistindo algumas lives aí, eu falei, meu, você está nos Estados Unidos com esse percentual aqui. E no Brasil a gente ainda está na caminhada. Nem dá. Né? Não, acho que lá está com 8%, não está? 8% da população faz atividade. Não, sim, lá tem um percentual muito maior, mas não esse pulo na época da pandemia. Não, lá já tinha isso antes. Agora vamos lá, experiência. Fala um pouquinho mais sobre. A gente falou de 4 tópicos. Eu fiz uma pergunta só, agora eu vou deixar um pouquinho correr com você. Fala um pouquinho do que você pode nos ajudar a dar esse conteúdo. O pessoal vai seguir você, mas hoje, o que você pode entregar se você fosse dono de uma academia hoje, onde você tivesse fechada 4 meses aqui no estado de São Paulo, aconteceu isso. Lá no Paraná, eles abriram desde maio. No Rio Grande do Sul, então assim, vamos falar pior cenário, que eu acho que foi São Paulo, ficar fechado praticamente 130 e poucos dias. Abrir com horário agora diferenciado, agora já está podendo abrir um pouco mais de tempo. O que você faria agora para quando esse aluno novo, principalmente o novo, não aquele que já está contigo, esse novo cliente, esse novo perfil de cliente, que é o cliente que antes não treinava porque não tinha tempo, não tinha isso, não tinha tempo, foi para casa, ficou comendo e tomando, bebendo besteira, assistindo maratonas e maratonas de série e viu. Ferrou, preciso treinar porque agora eu vou entrar num grupo de risco. Então esse cliente, é um diagnóstico que eu estou dando aqui dele, ele chega na academia. Qual é a primeira experiência que você acha importante dentro de um processo, não pode faltar para esse aluno novo, essa pessoa, esse prospecto se tornar um aluno? Vini. Rogério, eu vou um pouco mais além até para falar assim, para o gestor que está ouvindo a gente, de se ele realmente quer ter o cliente como se fosse na mesa do lado dele. Né? Então, se quer ter o cliente falando para ele, faça isso, faça aquilo. Porque se o gestor não estiver aberto a isso, eu sempre já falo, fecha as portas que você vai continuar patinando e batalhando por venda todos os meses. Agora, se você quer justamente nesse momento, né, dar uma mudança no seu negócio e principalmente tornar um negócio próspero, né, não fazer um show de golfinho, né, que vai lá, salta, dá um pulinho, faz uma acrobacia e depois se afunda de novo, certamente é colocar o cliente no meio do processo, é chamar esse aluno novo, né, realmente para conversar, que você tenha pelo menos toda semana 1 ou 2 conversas com os clientes, de sentar e fazer, eu quero marcar uma conversa contigo, e aí eu tenho, né, geralmente uma sequência de perguntas para ir tirando algumas camadas de cebola, que não é simplesmente saber qual é o sexo dele, qual é a idade dele, o que ele gosta, mas é você começar a descobrir quais são os anseios, as necessidades, os valores.
Desculpe, e não é uma caixinha de sugestão, tem que deixar claro isso. Não é que eu vi o cliente, caixinha de sugestão. Não é isso, gente. É sentar com o cliente e descobrir o que ele quer. Vai, continua, Vini. Caixinha de sugestão é para saber que a torneira do chuveiro está quebrada. Isso daí, essa é o segredo. E tem uma coisa também que eu sempre falo, que muitos gestores querem mudar, né, o modelo de negócio deles. Então, assim, eu estou muito preocupado que os meus alunos estão envelhecendo, ou seja, eu tenho um público aqui 45 anos mais, e eu não consigo reter essa molecada. Então a mesma coisa que eu falo, chama esses caras de 45 anos, certamente eles têm filhos. Então chama ele e fala assim, eu quero falar com o seu filho, tem como você trazer ele para cá? Bota lá um dia, faz lá uma churrascada, dá um café, uma cervejinha pro moleque vir, bota um videogame lá e questiona, pô, por que você não vem aqui? O que seria legal se você tivesse? O que você busca, né, num negócio? Sei lá, e aí tem diversas estratégias justamente para conhecer. Porque aí também tem aquele negócio, eu não consigo atrair, mas eu também não consigo entregar nada diferenciado para esses caras, né, para um público mais jovem. Então, certamente, você fica dando uma volta, um ciclo que nunca se acaba, né? Você fica tentando agradar um cliente que ele nunca vai vir. Isso teve muito também na época do CrossFit, né? As academias também colocando, né? Eu quero pegar essa galera jovem, então vou instalar um box de CrossFit. E aí entra muito no que eu te falei, né? Não sei se acho que a gente vai entrar do Omnichannel, né? De você ter os diversos canais, as diversas conexões com tribos diferentes. Então acho que isso aí é um processo importante. Para ser objetivo, o que o gestor tem que fazer agora? Ele tem que pegar e ouvir o cliente que ele quer atender lá. Ele tem que ouvir o cliente que está lá há mais tempo. Ele tem que ouvir o cliente que entra e reclama pra caramba. Sabe aquele clica que toda academia tem? Senta aqui, vamos conversar por 1 hora. Dá uma toalhinha para ele depois, dá uma garrafinha, sei lá. Fala para ele que ele vai poder trazer um amigo para treinar nos próximos 2 meses. Dá um agradozinho para tirar o máximo de informação desse cara, né? Existem métodos mais profissionais se a pessoa quiser. Existe focus group, existe shadow client, mas é um pouco mais caro, né? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, então vou fazer uma pergunta com uma resposta resumida. Eu estou tentando resumir a sua conversa assim. Eu entendi isso. É fazer um 360 ali com o cliente, correto? Falar para o cliente, esse aqui é os 360, e não dar resposta pronta para o cliente. O que você acha da piscina? O que você acha dos halteres? Você está contente com os halteres? Não é esse tipo de pergunta, é deixar o cliente à vontade para falar o que ele gostaria de ter na academia e que ele sente falta. Eu vejo isso, eu gosto disso. O cliente falar para ele das coisas que ele gosta. Então, assim, não sei se você consegue disponibilizar 6 questões que não pode faltar isso para a gente fazer um e-book e mandar para essa galera que assistiu a live aqui depois? Olha o pedido. Vou te dar um exemplo claro de uma estratégia que a gente utiliza bastante, né? Principalmente quando eu faço algum trabalho de consultoria nesse cenário, é justamente começar a conversar com o cliente, depois, né, de uma boa abordagem. Essas perguntas, às vezes, o cara gosta ou não gosta do banheiro, também entra, tá? Mas é para quebrar o gelo do cliente. E justamente a gente começa a falar assim, me conta um pouquinho, né? Fora da academia, quais são as experiências que você acha assim, muito boas que aconteceram na sua vida? E aí o cara começa a falar 1 ou 2, mas por que essas experiências foram bacanas? O que trouxe para você? Aí a pessoa começa a falar, foi muito legal, porque eu me diverti muito naquele dia e tudo mais, mas me conta mais, por que foi muito divertido? Aí o cara começa a falar, né, tem estratégias que a gente vai trazendo, e essas são as perguntas, tá? Tá, mas aí ele começa a falar assim, porque eu estava lá com os meus amigos, a gente teve um momento de diversão muito boa entre eles, foi um momento que eu fui muito reconhecido no grupo. Então aí você começa a pegar essas coisas e fala assim, esse perfil de aluno gosta de grupo, que ele quer ser aceito numa sociedade. Então aí tem que trazer insight, né, nisso. Aí você fala assim, para onde que esse cara tem que ir? Esse cara tem que ir para algum treino coletivo. Jogar o cara sozinho na musculação, o professor tem que saber que esse perfil de alunos, ele tem que fazer um treino enquanto ele está explicando o treino, por exemplo, ele já tem que falar para o cara que está revezando lá com ele,
puta, tudo bem, isso aqui é o José, isso aqui é o João, puta, eles estão aqui há bastante tempo, e larga um pouco os alunos lá, enquanto eles esperam uma série, por exemplo, depois volta. Então ele tem que promover esse tipo de coisas. E aí é traçar nessa estratégia, né? Muitos negócios têm personas, né? Quem são os seus... Quem são seus avatares, quem são suas personas, perfeito. Então é um pouco disso, as perguntas são essas, é você ir trazendo experiências que a pessoa tem de fora para o modelo de dentro, e aí você consegue dizer, puta, essa pessoa tem tal necessidade. Personal trainer consegue às vezes tirar disso naquelas conversas entre séries, que às vezes, eu sempre comento isso, né, eu tinha um aluno de personal que depois de alguns anos eu dando aula para ele, e ele era muito fechado no começo, e eu também não tinha a expertise que eu tenho hoje, ele chegou a falar para mim que ele treinava porque ele queria correr e brincar com a filha dele no final de semana. Então você vê um negócio que fala assim, tá, qual que é a necessidade principal do cara? O cara quer ter simplesmente saúde para poder curtir com a família. E aí você fala assim, tá, o que eu posso trazer para esse tipo de cliente? Eventos que o cara possa trazer a família para dentro da academia junto, né? Ou então alguma coisa que ele possa chegar em casa e falar assim, ó, filha, eu fiz isso na academia. Então, sabe, são detalhezinhos, são muitos sensíveis que você coloca no seu negócio. Sim, eu gosto muito da Disney, estudei muito a Disney em marketing, tem várias referências. Detalhezinhos, pequenos, por exemplo, eu lembro que tinha um livro que eu li, eu não vou... Disney dos bastidores, né? A faxineira da academia, ela não precisa saber qual que é a série, ela não precisa saber o nome da máquina, mas ela tem que saber informar quando o cliente pergunta, no meu ponto de vista. Eu queria saber... vem cá, vou trazer você. Ela tem que saber parar o cliente que está ali novo e levar até o instrutor, ou o botãozinho, ou a recepção. Ela não pode simplesmente falar, não sei, não é comigo. Tá? Porque eu lembro que na Disney eles falam isso, na estratégia disso. Quantos faxineiros você tem? Quantas pessoas trabalham na faxina da empresa? 45 mil. Aí a pessoa fica meio com quantos 45 mil? Aí mais pra frente você vai ver que você tem 45 mil funcionários naquela época que foi escrito aquilo. Ou seja, todo mundo faz faxina, inclusive os diretores. Uma vez por ano vai lá fazer faxina. Então assim, e eu tô perguntando isso, você já tá num outro assunto, porque a gerar experiência. Às vezes você chega na academia, tá lá aquela barra enferrujada. Você cria um ambiente, vai falar besteira. Um ambiente maravilhoso, você gerou a experiência, você entendeu o seu cliente, chega lá a barra enferrujada. Chega lá a milha de ferro enferrujada. Quebrou tudo aquilo que você fez. Então, assim, são processos, uma coisa vai chamar outra, tá? E você falou da persona. Quem é a persona que você quer atingir? Porque hoje eu não vejo mais que um modelo de negócio consiga atingir todo uma persona. Ela vai atingir uma persona ou um tipo de persona, o que a gente chama de avatar em marketing. Criar o seu cliente perfeito. Quem é seu cliente perfeito? Se você não souber isso, se você não tiver isso no seu plano de negócio, tá tudo errado. Não adianta você querer gerar uma experiência antes de saber quem você quer oferecer, para quem você quer oferecer. E eu queria falar um pouquinho de Omnichannel com você, que você falou, que a gente ia falar um pouco sobre isso. Confesso para você que já ouvi falar, não sei se é de comer ou se é de beber, mas vamos lá. Vamos lá, só para eu pegar um pouquinho que cortou aí para a gente falar um pouquinho mais sobre a parte da persona, né? Não, eu falei do Omnichannel, você me falou que você ia falar um pouquinho. Desculpa, eu até brinquei com você que eu não sei se é de comer ou se é de beber, mas pode falar. Tô brincando, eu estudei um pouquinho antes assim. Legal. Esse termo hoje em dia está sendo muito utilizado nas grandes empresas, no e-commerce ele é muito utilizado, né? Então, quando você vê qualquer estudo de caso aí da Magalu, por exemplo, ele está totalmente em alta. E a gente traz ele já porque o setor fitness já está intimamente ligado com isso, ainda mais com a pandemia, migrou sem volta, né? Até tem um estudo do BTG Pactual que saiu agora em agosto, que falava, né, um pouquinho sobre os 8 segmentos que não voltam mais, e o fitness virtual estava lá como o terceiro tópico que não volta mais. Ou seja, se prepare, né, você gestor, que se você não tem nenhuma estratégia virtual, você vai morrer provavelmente nos próximos anos e vai começar a reclamar. 6 meses, hein? Eu acho que morre em 6 meses.
Porque vai surgir, as grandes redes já estão prontas e colocando em prática. Outras empresas que não tinham nada a ver com fitness, né, empresas de tecnologia, já estão migrando com ferramentas. E daqui a pouco eu brinco que a sua academia vai perder por um aplicativo, né? Você vai perder aluno por um E o Omnichannel é justamente quando você conecta a solução presencial com a solução virtual. Porque no nosso setor ela vai ser muito importante. Tá? Assim como, por exemplo, a Magalu, ela fala, não, eu não vou fechar a loja física, porque é lá onde o meu cliente consegue ver o produto, eu consigo estocar muita parte. Talvez as lojas serão menores, ok? Mas certamente as lojas não deixarão de existir. E o nosso setor é a mesma coisa. E aí quando a gente fala de Omnichannel, o cliente está procurando a sua marca pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site, por um blog e também presencialmente. Então, como que essa experiência que ele tem pelo Instagram, ela é semelhante e conectada também na parte presencial. Então, imagina que o aluno fala assim, putz, eu vou no Instagram, tenho um tipo de informação, aí eu ligo para a academia, ou então eu vou até a recepção, ela me informa outra coisa. Ou então eu vejo aqui no aplicativo que criaram para eu reservar, né, a minha vaga na academia, que agora tem que marcar horário, putz, eu venho aqui e dizem que não tem vaga. Mas aí eu ligo para a academia e falo assim, não, apareceu uma vaga aqui, pode vir. Então, todos os sistemas têm que estar muito integrados. A mesma coisa quando você faz uma montagem de treino, né? Você tem que ter disponível isso para o aluno, tanto de forma virtual. Galera, quando eu falo de forma virtual, é que seja, manda por WhatsApp para o cara. Você não precisa ter um aplicativo lindo, um site responsivo, blá, 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 blá. Não, você precisa pensar que o aluno ele tem que estar conectado em todos os cenários. Então, cria uma forma, um PDFzinho bonitinho que você entrega por WhatsApp. E o professor ainda pode mandar uma mensagenzinha lá de áudio e fala assim, putz, tudo bem, me falaram que você não pôde vir para cá, ou então você mandou um e-mail, sei lá, estou mandando o seu treino, mas eu estou aqui te esperando na academia, eu estou aqui, tal horário, reserva a sua vaga. Então, assim, tem toda essa interação e conexão dessa omnicanalidade. Porque senão você fica, às vezes, né, o que o setor fitness... as grandes redes já passaram, que é você ter multicanais. Ou seja, você tem canais, vários, mas que não se conversam. E agora as grandes redes já estão tendo canais que se conversam, que se conectam em todas as jornadas. E aí quando eu falo de Customer Experience, Junior, eu falo assim, eles determinam quem são as pessoas, eles determinam quem são os canais, e até uma matriz que isso que a gente faz, e fala assim, tá... Se esse cara aqui, essa persona, tiver o contato por esse canal, vai ter alguma intervenção de outra persona num outro canal? Vai ter algum atrito? Ou então como que vai ser o esforço dessa pessoa para que você desenhe o melhor mapeamento dessa jornada para todo mundo ter uma boa qualidade e sucesso no contato com o negócio? Perfeito, Vini. Vini, tudo aquilo que a gente vem falando há alguns anos... E vou te falar assim, sabia que no fitness, do outro lado, que são os fornecedores de fitness, isso é precaríssimo, é muito precário essa conexão com o cliente virtualmente. Quando eu cheguei numa empresa para fazer uma consultoria dessa, que foi lá na Action, eles não tinham site responsivo, eles tinham obrigação de ter. Está cheio de defeitos ainda, mas assim, não tinha um canal de WhatsApp, não tinha um canal de Facebook, não tinha um canal de Instagram sólido. Tinha lá. Tá? Existia lá. E eu fui olhar os concorrentes deles. Adivinha, por minha surpresa, que muitos deles até hoje não têm. Tá? Com a pandemia, melhorou-se muito, muita gente se movimentou, só que está atrasado, no meu ponto de vista. Né? Eu sempre trabalhei com virtual aí desde 2000, quando eu comecei a fazer a faculdade de computação aplicada e automação de sistema. Então, internet a estrada. Eu lembro do primeiro livro que eu li do Bill Gates, A Estrada, né? Ele falava que daqui a 50 anos. E nada, o que ele falou Nossa, tô ficando velho. Ele falou 20 anos. O Junior tá cortando bastante agora, hein? Não sei se é aqui ou é aí, mas tá cortando bastante. Melhorou? Melhorou o áudio? Não, a sua imagem tá bem distorcida. Não sei se é para mim ou se é para todo mundo, ou é o meu. Tá, bom, eu vou continuar aqui. Melhorou?
Agora foi, ó, voltou. Tá. Lá em, Você estava falando do mercado de 2020, de equipamentos. Em 2020, vou colocar que 20 anos atrás, quando se falava de internet, eu já era muito fissurado por isso. E eu sempre quis. Eu lembro que alguns anos atrás, minha esposa montou o salão de beleza dela, e um dia eu tive um insight, assim, eu falei assim, ó, a gente vai ser o primeiro salão de beleza que vai ter uma agenda virtual. Ela falou, você tá ficando louco? Eu falei, não, a pessoa vai entrar, vai fazer agendamento com você, entendeu? E vai entrar aqui. E aí eu falei, vamos desenvolver um app para isso. Fui olhar no mercado, tem isso aqui que dá para conciliar e colocamos. Essa ferramenta cresceu tanto, hoje toda cabeleireira tem. Mas isso já há 10 anos atrás, 9 anos, 8 anos atrás. Então eu sempre tive essas sacadas. E o que eu tenho visto agora, isso é preocupante, por isso ama, tá, gente? Ó, ama. A gente ama o que faz mesmo, e o ama olhando com os olhos de consumidor e os olhos dos fornecedores, eu olhei e falei assim, eu tenho 2 problemas aqui. Um não está conectando ao seu cliente. E esse cliente final, ele tem que se conectar, que é a academia, com o seu cliente, ele tem que se conectar. E quanto maior e mais emocional for essa conexão, maior a probabilidade de sucesso dessas empresas a partir desse novo mercado, desse novo cenário. Eu acredito, e vou falar, espero que não, que daqui a alguns dias as academias voltem a fechar. Muito me assustou as notícias que eu estou tendo da Europa. Tá? E aqui no Brasil tudo é piada, desculpa, vou falar, se tiver algum governador me ouvindo, eu deixo o recado. Aqui no estado de São Paulo, nosso governador, né, ele é gestor, né, ele faz bastante gesto, ele não tem gestão nenhuma, no meu ponto de vista. A gente vai ter que estar online, porque a pandemia, eu falo que 2020 foi só um trailer de 2021. Eu acho que o que vem pela frente é muito mais severo. A matéria-prima do mercado, tá, para se fazer material fitness sumiu. Uma coisa que custava R$5 está custando 10 na matéria-prima. Então, assim, eu acho que o negócio vai ficar cada vez mais difícil. E se ela não tiver uma conexão virtual, uma maneira de entregar o seu serviço, o seu produto online, vão sofrer deveras. Tá? Então, assim, eu gostei muito do que você me falou dessa conexão. Tá cortando, né, Vini? Você tá me ouvindo? Josi, dá um joinha para mim se você tá me ouvindo bem. Tá oscilando, mas eu tô entendendo. Tá. Você tá sumindo a sua imagem agora. Eu não sei se é aqui, se é aí. Eu pedi pra Josi aqui que tá me assistindo me mandar um joinha. Eu tô te ouvindo bem aqui, tá tranquilo. Tá. Eu queria agradecer, a gente vai estourar o tempo, mas eu queria te fazer um convite. Todo mundo que passa por aqui, a gente pede um presente, tá? Vini, o Dr. Paulo Musa, ele vai dar um curso de avaliação física pro ano. A gente vai montar um curso online. A gente está pegando vários bloquinhos e vai montar um muro todo. E eu queria que você desse um bônus para nós lá. Nem seja uma apostila, ou até mesmo um conteúdo gravado aí de 25, 40, uma aula sua para a gente entregar lá no AMA. Depois eu venho falar com você no particular para a gente estar fazendo essa parceria aí. Então, pedindo, a gente está com algo agora maior, a gente está pegando essas 20 academias que a gente trabalhou nos últimos 2 anos, testamos muita coisa, chegou na pandemia, a gente testou mais coisa, ainda deu muito certo. Então a gente quer entregar isso com introdução, a gente quer fazer 4 módulos. Introdução, vou falar para você já, o catalisador. Como ser um catalisador de confiança do seu cliente aqui? Então a gente vai fazer todo o processo de pequena vitória, promessa, entrega dessas promessas. Então a gente vai fazer isso com o cliente. Só que antes a gente vai ensinar para ele o que é um avatar, como é o seu cliente perfeito, né? Como fazer uma oferta responsiva, essa vai ser a palavra. Porque ir lá na internet, colocar lá, matrícula gratuita, 45% de desconto, é esse o cliente que você está procurando? O cliente que quer desconto? O cliente já está cansado de criar aula grátis, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais como fazer isso de uma forma, usando a diferenciação.
Marketing de diferenciação, para mim, é uma paixão. Você pega aí a Nike, a Apple, eu adoro ver eles fazendo propaganda, porque eles não falam de produto, eles não falam de serviço, eles falam de estilo de vida, né? Eles falam de ser diferentes, e eles criam um movimento. Eu acho que é isso que é a tendência para o marketing, para o fitness hoje. Assim como o CrossFit tem o seu grupo, o seu, né, que vamos dizer assim, a sua tribo, o bodybuilding tem a sua tribo, a ginástica, a musculação, ela vai ter sua tribo também. E vai ser legal isso, quando isso começar a se conectar virtualmente, como você tem falado aí. Com certeza, acho que essa a todo mundo a participar de um bate-papo que eu tenho agora na quinta-feira. Eu tenho feito toda quinta-feira um bate-papo sobre Customer Experience com os gestores das academias. Outubro foram todas as academias, né, full service. O Dudu Neto da Bodytech, a Júlia da Biorritmo, vai ter companhia atlética agora na quinta-feira, e no mês que vem o pessoal da Low Cost. Então, certamente você vai conseguir já entregar bastante coisa aí, bastante informação de qualidade de quem realmente coloca na prática o negócio. Perfeito. Vini, eu queria te agradecer mais uma vez, deixar aqui agora fazer os comentários finais, né? A gente é das antigas, eu sou da antiga, né? Fazer os comentários finais. Gostei muito desse bate-papo, tá? Agradeço mesmo de coração a sua disponibilidade hoje. Nosso canal é pequeno, a gente tem aí 18 mil seguidores ainda, tá? A gente deixou a arte. O meu designer da agência está com Covid, fiquei sabendo disso hoje, ele me mandou lá o teste, está aprovado, e ele está afastado já há alguns dias, ele atrasou a nossa arte, você sabe disso, comigo não tem mentira, a gente atrasou aí a divulgação, mas eu acredito que quem precisava passar por aqui está aqui, aqui está e aqui ficou. Então, muito obrigado vocês que nos ouviram, tá? Semana que vem eu vou estar com o Henderson. Conhece o Henderson? Não. Acho que sim. O Henderson, daí de São Paulo. Eu tô pegando algumas pessoas. Você tá falando assim, cara, eu podia estar aqui hoje, por exemplo, com o Said da Conen, podia estar com o Tadeu da Low Cost, mas eu não quero essa experiência. Eu acho que o gestor está precisando ouvir essa informação que você está trazendo, a informação que o Henderson está trazendo. A gente vai falar de marketing, qual direção, e que direção o seu marketing está indo. Porque assim, tem gente fazendo marketing, está indo para um lado tão negativo, e o cara está gastando, investindo, e o dinheiro dele está escoando na mão dele, mas eu estou investindo em marketing. Está fazendo marketing errado, tá? E a gente vai trocar essa ideia. Então deixa também o convite para todos que estão aqui, para você. Mais uma vez, muito obrigado. Conte sempre comigo. Eu que agradeço. E depois do privado, eu tenho algumas ideias aí, eu queria trocar uma ideia com você, a gente tomar um café uma hora dessa em São Paulo, agora que a gente está na Zona Verde, já dá para sentar e tomar um café. Boa. Eu que agradeço aí, parabéns pelo trabalho também, acho que isso é muito relevante para o nosso setor. Muito obrigado, uma boa noite a todos, e vai estar gravado lá no YouTube, CJR, tá? Vou disponibilizar o vídeo para você também, se você depois quiser colocar nas suas redes sociais. Aquele abraço, Vini. Um abração a todos, muito obrigado, boa noite. Um abraço.